Nesse mês, dia 20 de abril, eu faço 43 anos. Eu sei que não parece. Eu entendo que você ficou surpreso com isso, né? 43 não é 53, não. 43 anos de idade. E ao longo da minha vida, né, a maior parte dela, quase a sua totalidade, vivendo dentro de uma igreja, né, eu entendi que existe um grande desafio na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Existe, sim, um desafio que, no meu entendimento, é o desafio primário. É aquilo que vem primeiro e talvez seja aquilo que nós temos que tomar maior cuidado na nossa vida. Eu não estou falando da vida financeira. Eu não acredito que o maior desafio de um cristão é em relação a dinheiro. Eu não acredito que seja isso. E eu também não acredito que o maior desafio, né, de uma família cristã seja viver em família, nos relacionamentos. Porque tem pessoas que pensam assim, né? Que ter um relacionamento cristão, conduzir a sua família de acordo com a palavra de Deus, é o maior desafio. Eu não vejo como o maior desafio. O maior desafio da vida do cristão nem é com as suas lutas físicas. Às vezes você pode achar que é, né? O maior desafio é ser saudável no seu corpo. Eu não acredito que seja esse o maior desafio. Eu acredito que o maior desafio que nós enfrentamos como cristãos, como homens e mulheres de Deus, é realmente conseguir dominar a nossa alma, dominar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Ao longo dos meus 43 anos de idade, olhando para a igreja, vivendo a maior parte do meu tempo dentro de uma igreja, eu chego a essa conclusão, que a nossa maior dificuldade, a maior luta é controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as conjecturas que brotam e insistem em ficarem enraizadas dentro do nosso coração. Essa é a maior dificuldade. Porque aquele que não controla a sua alma, jamais vai controlar o seu dinheiro. Não tem jeito. Se você não é uma pessoa que tem o domínio da sua alma, do seu sentimento, das suas emoções, você vai comprar por emoção. Então, quem não controla a alma, também não vai controlar o dinheiro. E quem não controla a sua alma, não vai ter uma vida agradável na sua casa. Se você não tem domínio no seu sentimento, nas suas emoções, como você vai ter domínio no relacionamento marido-mulher? Ou pais e filhos? Não faz sentido. E mais do que comprovado né, pela ciência, né, as doenças psicossomáticas, né, aquelas que têm o resultado numa doença física, porém a origem é na alma, nos sentimentos. Então eu vejo que a maior dificuldade que nós enfrentamos como cristãos é realmente o domínio das nossas emoções, o domínio dos nossos sentimentos, e eu entendo que é necessário, de vez em quando, ciclicamente, falar um pouco a respeito disso, né? Instruir a igreja a respeito disso, porque eu entendo, né, que quando a igreja se lança no propósito de Deus, e nós estamos num propósito grande de fazermos uma grande colheita neste tempo, amém? Fazer um encontro que seja um encontro extraordinário, né? E nós vamos fazer, porque nós estamos empenhados naquilo que Deus nos deu como desafio. Porém, nós entendemos também que quando nós nos lançamos a esse desafio, vai ter retaliação. O diabo fica feliz com esse tipo de coisa. E se você não acredita no diabo, você também não pode acreditar em Jesus. Entenda bem. Tem muitas pessoas que acreditam em Jesus, mas esse negócio de Satanás, diabo, tinhoso, capiroto, essas coisas não existem, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Toma cuidado, né? Satanás, diabo existe e está aí, né, ao derredor, só esperando uma oportunidade. Então nós nos lançamos no quê? Nós nos lançamos no propósito de Deus,
num evangelismo intenso, e graças a Deus, né, quase 200 pessoas sendo evangelizadas, né, através das células de aliança, né, mais ou menos essa quantidade de pessoas que estão aqui. Olha para o seu lado aí, olha. Né? Mais ou menos essa quantidade de pessoas. Né? Nós temos em torno de 250 cadeiras aqui dentro. Né? Mais ou menos essa quantidade. Olha quantas pessoas não estão ouvindo a palavra de Deus. E lógico, gente, que vem o contra-ataque do inimigo. E o contra-ataque do inimigo vem geralmente, e quase na sua totalidade, nos nossos sentimentos, né? Vem nas nossas emoções, vem na alma. Por quê? Porque atingindo a nossa alma, né, várias áreas da nossa vida também podem ser atingidas. Então eu quero falar hoje com vocês a respeito de assumindo o controle da alma. Amém? Assumindo o controle das nossas emoções, assumindo o controle, né, dos nossos sentimentos. Eu entendo também que alguns sentimentos são inevitáveis, né? Quando você recebe uma notícia ruim, o que acontece? Você vai chorar, não é? Você vai ficar triste, né? O Reginaldo perdeu o pai dele, né? Foi na madrugada de sexta, né, nós estivemos lá no velório do pai do Reginaldo. Quando a gente recebe uma notícia como essa, nós choramos, nós ficamos tristes. Então não é evitar os sentimentos, porém nós temos que controlar os sentimentos. Né? Eu vejo o Reginaldo aqui. O Reginaldo não está lá na casa dele revoltado. Deus levou meu pai, Deus levou meu pai. Não está aqui, cultuando a Deus. Triste, com certeza entristecido. Porém, controlando o quê? Os seus sentimentos, a sua alma. Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Eu quero ler com vocês o versículo de número 28 e 29. Né, esse Evangelho de Mateus nós já lemos, né, estamos agora concluindo o Evangelho de Marcos, no período de oração pelas manhãs. Tá? Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28, né, a Sara já colocou para a gente ali, diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e... Vamos lá? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... Quem tá dizendo isso? Hã? Quem? É o Eduardo? Não. É o seu Jaci? Não. É o pastor Jefferson? Não. Jesus está dizendo isso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Amém. Feche os seus olhos, pode fechar a sua Bíblia. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá nesta manhã, de ouvirmos a sua palavra, ó Pai, foi lida, de termos a oportunidade, ó Pai, de compartilhar aquilo que o Senhor mesmo colocou dentro dos nossos corações. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a compreender aquilo que o Senhor tem pretendido para as nossas vidas nessa manhã. Que cumpra a sua vontade em nós e através de nós. No nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Eu quero dizer que se você está enfrentando essa luta na sua alma, nos seus sentimentos, eu quero dizer de uma forma muito clara, né, que isso é possível sim de ser vencido. Amém? Amém? É possível sim. É possível sim nós enfrentarmos e encararmos as dificuldades que nós enfrentamos aqui dentro da nossa cabeça e aqui dentro do nosso coração. Primeira coisa que eu quero deixar guardada e gravada dentro do seu coração, que enfrenta uma luta de alma muito grande, você que está com os seus sentimentos bagunçados, talvez vivendo uma ansiedade muito grande que tem te dominado, quem sabe não, algo além disso, como uma depressão. Eu quero dizer que é possível sim você vencer
tudo isso. Amém? Basta a gente ter o primeiro entendimento a respeito do que nós lemos. Nós temos que entender que a cura para a nossa alma está em Jesus. Amém? Está em Jesus. A cura plena, verdadeira, profunda, integral da nossa alma, ela está contida em Jesus. Nós não descartamos nenhum outro tipo de possibilidade, de recursos, da ciência médica, nós não descartamos nada disso. Porém, eu digo claramente, como uma pessoa que tem uma compreensão aqui da palavra de Deus, que a cura verdadeira, plena e intensa, profunda da nossa alma está em Jesus. Por isso o próprio Jesus disse: se você está cansado, se você está oprimido, venha até mim, porque eu darei descanso para a vossa alma. Quantos aqui, assim como eu, querem descanso para a sua alma? Levante a mão, fala assim: eu desejo um descanso para a minha alma. Nós vivemos num mundo, gente, doído, complexo e complicado em todos os sentidos. Não é fácil viver nos dias de hoje. Por quê? Porque nós somos atacados e confrontados constantemente. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Vivemos num mundo cheio de atividades, cheio de programações, e nós acabamos por mergulhar em tudo isso e, por fim, adoecer nos nossos sentimentos. Porém, eu acredito que, quando nós entendemos essa palavra, nos lançamos a Jesus, Jesus, sim, produz um descanso para as nossas almas. Quantos aqui já se sentiram cansados nesse sentido? Não cansaço físico tão somente. Nesse dia nós fizemos um mutirão aqui, para arrumar aqui o nosso estacionamento. Você fica cansado, mas não é desse cansaço, mas um cansaço de alma, um cansaço de sentimento. Aquele momento que você deita na sua cama, e o seu corpo físico até descansa, mas a sua alma não descansa. Ela fica conjecturando, ela fica confabulando. Isso vai gerando o quê? Um peso e um cansaço. E isso é aliviado, isso é retirado de nós através de Jesus. Jesus diz: vinde a mim. E o que é vir a Jesus? Você sabe o que é vir a Jesus? Eu tenho que vir à igreja. Também. Eu tenho que ir na célula de aliança? Discipulado? Também. Tudo isso é ir a Jesus. Mas a gente tem que entender que é muito mais amplo do que isso. Quando Jesus diz assim: venha a mim, Jesus está dizendo: observa, me observe. Observe a palavra de Deus. Jesus está dizendo assim: siga o meu exemplo. E se existe uma pessoa a qual nós temos que seguir como exemplo, essa pessoa é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, gente, o tempo que ele viveu aqui nessa terra, 33 anos e meio, segundo os cálculos, se existe uma pessoa que tinha todos os motivos, possibilidades para ser uma pessoa com a sua alma perturbada, essa pessoa era Jesus. Nós estamos lendo aqui os evangelhos, conhecendo a história de Jesus. E se existe uma pessoa que pisou na face dessa terra, que poderia levantar a mão e dizer assim: eu estou realmente com a minha alma arrebentada, era Jesus. Porém, não é isso que nós vemos. Nós vemos a conduta e a postura de Jesus em relação aos seus sentimentos, em relação às suas emoções, a sua alma muito controlada. E nós temos que aprender com Jesus. Aprender com Jesus é ir até Ele, é acessar essa palavra e fazer com que a palavra seja verdadeira na nossa vida. Então eu tirei alguns pontos que eu julgo muito importante para compartilhar com vocês em relação a observando a vida de Jesus. Primeira coisa que nós precisamos entender a respeito desse negócio de alma é que nós temos que aprender a decidir ficar bem. Amém?
decidir ficar bem. Né? A minha esposa, a Adra é uma mulher muito forte, todos os sentidos, né? E mais um tempo atrás ela ficou muito debilitada na alma, muito debilitada. Passamos talvez os 30 dias um tempo atrás, muito complicado, muito difícil. Mas eu me lembro de uma frase da Adra, e se eu não me engano ela repetiu aqui. Ela disse assim, olha, fiquei assim, 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 mas eu decidi, eu tomei uma decisão de não ficar dessa forma. Quantos se lembram disso? Tomou uma decisão. Meu irmão, eu quero dizer algo para você, que está talvez angustiado, entristecido, perturbado nos seus sentimentos. Você tem que decidir ficar bem. Não fica esperando, né, tudo estar alinhado. Ficar bem é uma decisão que cada um aqui tem que tomar. Não espere você sentir algo para poder agir. E talvez seja esse o maior erro em relação à alma. Eu preciso sentir primeiro que as coisas estão melhorando, né? E depois eu vou tomar uma atitude. Com a alma não é desse jeito, não. Se você for esperar, você ter algum sentimento de conforto na sua alma, para você levantar da sua cama, para você sair deste poço de angústia que você se encontra, se você for esperar sentir algo, eu digo para você, você vai passar muito tempo nessa situação. Nós precisamos decidir agir. Nós precisamos decidir sair deste lugar. Então eu pergunto, até quando você vai ficar esperando, mergulhado nesse poço de sentimentos contrários àquilo que Deus quer para a sua vida? Então você precisa primeiramente decidir. Você não vai sentir, eu estou sentindo que está melhorando, então agora eu vou sair. Não, toma uma decisão. Tenha primeiro uma atitude, e eu digo para você que o sentimento vai vir depois. Né? Eu vendo a Adra, né, e a Adra se esforçando até para comer. Era uma luta para poder comer. Né? Minha sogra ia lá, né, batia a comida no liquidificador, né, e a gente empurrava, eu fazia até aviãozinho. Abre a portinha. É uma luta até para comer. Agora, ela tinha um desejo de comer? Não tinha, mas tomou uma decisão. E por muitas vezes eu vi a Adra, né, pegar uma combuca, um prato de sopa e colocar na boca e deixar descer até a barriga. Às vezes até sem sentir gosto. Por quê? Porque a atitude, ela tem que vir primeiro. Essa palavra faz sentido ao seu coração? Muito bem. Um outro ponto importante. Não fica sentindo pena de si mesmo. Você já viu Jesus dizendo assim, coitadinho deu. Né? Coitado de mim. Ninguém gosta de mim. Né? Só tenho esses 12 agora que ficam. Porque Jesus tem um momento no ministério de Jesus que ele prega uma palavra muito dura. E o povo faz o quê? Vai embora. Fica só os apóstolos, os discípulos. Aí Jesus fala, e vocês, não vão não? Você imaginou Jesus perdendo a maior parte da sua igreja? Né? Se fosse com a gente aqui, ele está desesperado. Mas Jesus falou, e vocês que sobraram aqui? Não vai também não? Né? E essa é a postura de Jesus. Então não fica tendo pena de si mesmo. Né? Esse espírito se chama espírito de comisseração. É a autopiedade. Sabe o que é autopiedade? É a idolatria do eu. Tem muita gente que acha que é humilde, coitadinho de mim, as coisas não deu certo na minha vida, tudo que eu faço dá errado, meu Deus, coitado deu, isso é autopiedade,
A autopiedade é a idolatria do eu. Muitas pessoas, por terem esse comportamento, se acham humildes. Mas isso não é humildade, sabe o que é isso? Isso é idolatria de si mesmo. É idolatria de si mesmo. Em tudo se coloca no centro do problema. Conhece gente assim? Não é por causa de mim. O Jonas tinha muito disso. Tinha muito a idolatria do eu. Né? Me lança fora, porque sou eu que sou aí o culpado. E de certa forma era mesmo. Mas a gente precisa parar desse negócio de ficar com pena da gente mesmo. Viver mergulhado nesse negócio chamado autopiedade. A autopiedade nada mais é do que isso, gente. É a idolatria do eu. E tem muita gente assim, eu sinto, eu acho, eu quero, eu preciso. Né? E nós vamos vivendo dentro disso. E achando que isso é bom. Mas isso não é bom. Precisa levantar e nos colocarmos na nossa posição. Saber quem nós somos. E encarar essa realidade. Ai, mas alguém vai olhar para mim e vai ter dó de mim e vai me ajudar. Meu irmão, você tem tudo que você precisa. Você tem aquele que pode dar alívio para a sua alma, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Você compreende isso? Entenda. Também uma outra coisa importante. Você precisa entender que você não é a única pessoa que se fere. Sabia disso? Porque um dos maiores problemas que a gente vê dentro dos casais, e glórias a Deus, nós teremos esse ano o nosso encontro de casais, e vai ser bênção de Deus, né? Mas o que nós identificamos é isso. Sabe, tem marido que acha que a mulher não tem sentimentos. Acha que tudo que fala cai no coração de um jeito perfeito. E tem mulher que acha que homem não tem sentimento. Que se fala qualquer coisa do jeito que se quer falar e que fica por isso mesmo. Ou seja, só nós nos ferimos. O outro não se fere. O outro não tem sentimento. As pessoas têm que tomar um cuidado muito grande com o que fala para a gente, porém nós não temos a necessidade de tomar cuidado com o que a gente fala para o outro. Então isso também é um grande engano. Não é só você que tem sentimentos. As pessoas, nós nos relacionamos através dessa alma. Nós nos relacionamos através dessas emoções, desses sentimentos que brotam constantemente dentro do nosso coração. E um erro grande é justamente esse, de achar que é só a gente que se fere. Que o outro não importa. Gente, nós aqui, sabe, como pastores, eu uso uma expressão que nem todo mundo gosta, nós somos também comedores de arroz e feijão. Sim ou não, Giovanni? Pastor Giovanni. Não come arroz e feijão? Comemos arroz e feijão. E de vez em quando a gente também fica ferido, sabia disso? Ou você não sabia disso? Ficamos feridos, às vezes chateados, às vezes ouvimos coisas que nós não gostamos, e que muitas vezes nos fere também, mas isso não nos dá o direito de fazermos o mesmo, não nos dá o direito. Não nos dá o direito de achar que essa questão de alma é só uma questão que atinge a nós. Não é uma realidade. Todos nós nos ferimos diante dos relacionamentos que a gente encara. Então eu quero dizer, se você acha que isso acontece só com você, não é uma realidade. Todos nós temos as nossas dores. Creio eu, que se nós pedíssemos para cada um aqui levantar e dizer aonde está doendo, eu sei que todo mundo aqui teria alguma coisa para dizer, pastor, isso aqui não está muito legal. Isso aqui não está muito certo na minha vida, não. Isso aqui está doendo. Todos nós nos ferimos. E se nós não tivermos esse entendimento, sabe o que vai acontecer, gente? Essa angústia, né, esses sentimentos que vão brotando dentro dos relacionamentos, eles vão ser aumentados a todo momento, até o momento de perdermos o controle.
E tem muitas pessoas perdendo o controle da sua alma. E perder o controle da alma é perder o controle da vida. É perder o controle da vida. Tem pessoas tão desgostosas da vida que não conseguem mais enxergar momentos de alegria. Não consegue mais enxergar e ver que a vida, gente, apesar de todas as lutas que nós encaramos, a vida é muito boa. Sim ou não? Não é? Ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. Ninguém vai morrer. Até aquele que quer se matar, na verdade, ele quer matar a dor. Não quer morrer. Essa é a realidade. Porque pega uma pessoa que está com esse desejo de se matar. Ela não quer matar o corpo. Ela quer arrancar, tira a dor. Tira essa dor que ela está sentindo para você ver se ela vai querer, né? O pastor Vilela brinca muito, né? Que ele foge da morte, né? Ele foge da morte. Ninguém quer. Eu também não quero. Né? E a gente tem que entender esse tipo de coisa, né? E aprender a lidar com isso. A vida, ela é muito bonita de ser vivida. E se você não entendeu isso ainda, talvez a sua alma ela esteja te impedindo. Né? Um outro ponto importante, e que você também precisa entender. Nós precisamos aprender a semear. Amém? Ah, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Você quer colher frutos bons na sua alma? Quem quer? Quer colher alegria? Felicidade? Quem quer isso? Todos nós queremos. Nós precisamos aprender a plantar isso. Porque se você planta mágoa, você vai colher mágoa. Se você planta ódio, você vai colher ódio. Se você planta tristeza, você vai colher tristeza. Você sabia que também essa questão da alma, essa lei da semeadura também vale? Vale para a alma. Comece a plantar alegria no coração de outras pessoas. Comece a plantar esperança no coração de outras pessoas. Começa a ser um profeta de Deus na vida de outras pessoas. E você vai ver, né, o fruto que você vai colher em relação a isso. Não colhemos porque não plantamos. Como está a sua alma? Ai, pastor, mas eu estou tão adoecido da minha alma, eu estou tão entristecido. Então eu volto no ponto número 1, toma uma decisão. Comece permita que saia da sua boca somente coisas boas para a vida dos outros, e você vai ver o resultado disso na sua vida. Só colhemos o que plantamos. Você quer ter uma alma saudável? Você quer ter sentimentos saudáveis? Você quer ser uma pessoa feliz? Você quer ser uma pessoa de bem com as coisas dessa vida? Se alegrando em viver todos os dias? Comece exatamente a plantar coisas boas. E um outro ponto importante. Nós precisamos nos responsabilizar pelas nossas atitudes. Aí já é difícil ouvir um amém. Nós precisamos ter responsabilidade diante dos nossos atos. E nós precisamos aprender a parar de ficar dando desculpa. É desculpa. Nós justificamos tanto as nossas atitudes ruins, que geramos a habilidade de transformar uma atitude ruim nossa em algo bom. De tantas justificativas que nós damos. Nós nos tornamos pessoas hábeis, habilidosas em dar, sabe o quê? Justificativa e desculpa. De forma que a gente nem compreenda mais o nosso erro. Nós não procuramos mais acertar. Nós procuramos ter nas nossas mãos a boa justificativa. A boa justificativa. Né? No trabalho tem muita gente que é assim. Nunca cumpre a meta. Produz. Tem erro na produção. Mas nunca é ele. Nunca é ele. É a empresa porque a meta é alta, né? Aí a meta é reduzida. Agora que a meta foi reduzida, a máquina é ruim. Não é? Aí troca a máquina, agora o chefe é ruim.
troca o chefe, né? Aí o almoço é ruim, porque se tivesse mais bife. E assim vai, gente. Nós vamos nos tornando, sabe o quê? Pessoas habilidosas em dar desculpa para justificar os nossos fracassos, os nossos erros. E aqui dentro da igreja não é diferente, não. Não é diferente. Pessoas têm missão, direção dada por Deus, mas às vezes faz errado. Ninguém vai ser perfeito no sentido de acertar a todo momento. Teremos as nossas falhas. Porém, o que a gente precisa entender é exatamente isso, entender que nós falhamos. E assumir o quê? Assumir a nossa responsabilidade diante disso. Se você fez algo errado, assuma e resolva. Assuma e resolva. Esse é o princípio, gente, de termos uma vida saudável, uma alma saudável. Fez coisa errada lá dentro da sua casa, falou o que não devia, fez o que não devia, assuma e resolva. Porque se fosse exatamente desse jeito, seríamos muito mais saudáveis. Seríamos o quê? Uma sociedade mais saudável. Seríamos famílias mais saudáveis. Seria uma igreja mais saudável. Do ponto de bater no peito e falar assim, olha, eu errei, não foi legal. Eu vou procurar resolver isso. Eu vou acabar com esse problema pela raiz. Eu vou procurar acertar. Eu vou procurar corrigir. Qual foi a última vez que você teve essa atitude? Ah, pastor, foi lá em 1982. Né? De lá para cá eu não errei mais. Tem muitas pessoas que pensam dessa forma. Quando eu digo que nós somos falhos e que nós erramos, você diz assim, amém. Nós falamos amém. E se a gente admite isso, busca na memória qual foi a última vez que você assumiu as suas falhas. Que você assumiu os seus erros. Qual foi a última vez? Percebe que nós, é a gente. Nós vamos nos ferindo. Nós vamos conduzindo a nossa vida de um jeito tão pesado, que vai chegar uma hora que o fardo vai ser tão grande que não vai ser possível de carregar. E eu estou aqui nessa manhã, que eu amo a sua vida, e eu estou te dando exatamente essa direção, observando a vida de Jesus. Encare a verdade sobre si mesmo. Encare a verdade sobre si mesmo. Sabe o que é encarar a verdade sobre si mesmo? É olhar para certa área da sua vida e entender que não está boa. Que não está boa. Ai, a minha área financeira está muito ruim, né? E eu ouço palavra e tudo mais, e tal, né? E nós vamos conjecturando, nós vamos transferindo as responsabilidades. Você já olhou para você mesmo e falou assim, eu estou ruim nisso? Com sinceridade. Sem colocar culpa no governo, no ministro da Economia, no comércio exterior, no PIB, na pandemia. Você já olhou para você mesmo com os olhos clínicos, e eu até mudo o clínico com os olhos divinos, de olhar e falar assim, eu sou muito ruim nisso, eu preciso melhorar. Qual foi a última vez que você fez isso? De olhar mesmo com a realidade, sem se enganar, é o auto-engano, é o pior dos enganos, né? É o auto-engano, é quando nós nos enganamos. De olhar e falar assim, isso aqui não está dando certo. Essa decisão que eu tomei há um tempo não está dando certo. Eu preciso melhorar isso. Encarar a realidade sobre si mesmo. Você tem essa coragem? Nós estamos falando a respeito de assumir o controle da alma. Então, isso que eu estou te dizendo são alguns pontos que eu quero que você guarde no seu coração. Mas não somente guarde no seu coração. Eu tenho, assim, uma intenção de que você pratique isso. Sabe por quê? Porque os tempos que virão, os tempos que nós ainda não vivemos, serão dias mais difíceis ainda. Mais difíceis ainda. Eu não estou profetizando
maldição, não. É a realidade bíblica. É a realidade bíblica. Se nós não formos uma igreja preparada de corpo, alma e espírito, nós não vamos conseguir passar. Nós não vamos. Se você não for uma pessoa forte na sua alma, nos seus sentimentos, dominando, por mais que os sentimentos ruins queiram brotar dentro da sua vida, se você não dominar a sua alma, você corre um sério risco. Se nós não ensinarmos a igreja a ser uma igreja forte nos seus sentimentos, de assumir o controle dos seus sentimentos, não uma igreja almática no sentido de sentimental em tudo. Não pode ser desse jeito. Ah, o pastor fala que sim, fica triste porque o pastor falou que sim. O pastor falou que não, fica triste porque o pastor falou que não. Né? Se o pastor fala mais ou menos, fica triste porque o pastor fica em cima do muro. Né? Nós não podemos ser uma igreja desse jeito. Nós temos que ser uma igreja, sabe, forte, equilibrada nos sentimentos, de propósito e de foco, gente. E se existe algo que tira o nosso foco, é a nossa alma, é os nossos sentimentos. Né? Quem aqui já fez a velha e boa promessa de fazer regime? Velha e boa promessa de fazer regime. O que te tira do regime? É a sua alma. É a sua alma. Você vai lá no shopping ali, Campinas, você está no regime, mas não controla. Sabe o que não controla? Porque essa cabeça fala assim, um Big Mac não dá nada. Um Big Mac não dá nada. Um Big Mac não dá nada. É a alma, um Big Mac não dá nada. E o corpo fala, não dá mesmo, não dá mesmo. E aí montou o rap do engordation. É a alma, gente, é a alma. Não, olha, eu fui no encontro de casais, agora eu sei como tratar aqui as coisas em casa. E você sabe mesmo, você aprendeu. Né? Mas, de vez em quando, a alma puxa aquele gatilho e você dá aquele passo para trás, que tanto nos envergonha. Nós precisamos compreender isso, encarar a verdade sobre nós mesmos. E eu dou mais uma dica. Quando as coisas ficarem dolorosas, os tempos ficarem cada vez mais difíceis, e isso vai acontecer. Vai acontecer. Eu quero dizer algo para você. Se mantenha firme. Se mantenha constante naquilo que é certo. Vocês estão me entendendo? Se mantenha firmes naquilo que é certo. Quando os tempos ficarem difíceis lá dentro do seu trabalho, se mantenha firme naquilo que é certo. Se mantenha firme naquilo que é honesto, naquilo que é princípio da palavra de Deus. A nossa igreja passou por uma pandemia aqui, como todas as outras igrejas passaram. Graças a Deus. Deus nos sustentou. Sabe por quê? Porque a palavra entrou no coração dos irmãos, os nossos dizimistas, os nossos ofertantes, vocês, a igreja, nós como um todo. Mantivemos a igreja firme e forte nesse sentido. Ou seja, no tempo difícil, se manteve constante, fazendo aquilo que é certo. Vai vir dias difíceis, gente, onde a nossa alma vai ser requerida, dos nossos sentimentos, vão ser exigidos dos nossos sentimentos, e não vai faltar oportunidade para você falar assim, vou fazer mais ou menos, afinal de contas, as coisas pioraram muito, vamos flexibilizar as coisas. Se mantenha firme naquilo que é certo. Pode ser que os seus filhos, e eu não estou profetizando, que você enfrente dificuldades, mas não flexibilize, não, mantenha-se firme naquilo que é propósito, que é princípio. Talvez no seu relacionamento, marido e mulher, queira fugir um pouco daquilo que é correto, mas você não fuja não. Se mantenha firme naquilo que é princípio. Quando os tempos esquentarem, piorarem,
E se realmente isso vier sobre a sua vida, ou em alguma área da sua vida, se mantenha firme. Se mantenha firme. Não dê jeitinho. Não faz um mais ou menos, mas seja firme. Porque o que destrói a nossa alma, os nossos sentimentos, é exatamente isso. Nós vamos procurando resolver do jeito que a gente quer, as coisas não vão dando certo, e nós olhamos para nós mesmos, achamos fracassados, e de certa forma é a grande realidade, e entramos nesse círculo, né, de erros, de fracassos, e a nossa alma vai sendo maltratada constantemente, e chega a ponto que a gente não consegue mais nos levantar. Mas nesta manhã, no nome de Jesus, né, Deus vai derramar, já está derramando sobre a sua vida, não somente da sabedoria de uma palavra, mas do poder que nos capacita a encará-la e aplicá-la na nossa vida com toda a intensidade. Amém? Penúltimo ponto. Perdoa e aprenda a restituir. Perdoa e restitua. Nós somos muito acostumados a ouvir a respeito do perdão, não é? Sim ou não? Né? De cada 10 palavras aqui, 11 fala sobre perdão. Não é? Você sabe que você tem que perdoar? Sim ou não? Sabemos que nós temos que perdoar. Mas sabia que a gente tem que perdoar e aprender a restituir? Sabia disso? Às vezes o irmão empresta uma grana para o outro, né? E se esquece. Esquece, prestou dinheiro, né? Prestei um dinheiro para o Edinho ali, mas me esqueci, né? Edinho me emprestou 1.250, é o casais, Lu? Estou profetizando, não. Mas me emprestou, mas esqueci. Como se é possível esquecer essas coisas, né? Aí o Edinho fica chateado comigo, né? Mas ele ouve a palavra de perdão. Não ouve a palavra de perdão? E aí ele chega para o Eduardo aqui, né? Olha, me perdoe daquela grana, né? Olha, eu acabei me esquecendo, tá bom? Você me perdoa? Perdoo. Receba o perdão de Deus sobre a sua vida. Agora, cadê o faça-me rir? Você está entendendo? Não, eu ouvi na igreja que eu preciso perdoar. Perdoar. Eu preciso perdoar aquele que tem me ofendido. É a realidade. É a realidade. Mas perdão vem junto com restituição. Restituição. E a gente tem que entender isso. A gente quer receber o perdão, mas não quer corrigir as coisas. Não é? Nós achamos que o perdão é o quê? Né? Ah, perdoou, não devo mais. Não é? Ah, a minha mulher me perdoou, né? Beleza, não preciso fazer mais nada. Não, você tem que ser agora 2 vezes melhor. É assim que é. Perdão sem restituição, não vai existir cura no coração. E eu rimei mais uma vez. Não vai existir, gente. Então nós ficamos nesse negócio de perdão, 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 e temos que perdoar, e é a realidade. E a nossa igreja é uma igreja de perdão, mas se você foi perdoado, você tem que aprender a restituir. Amém? Amém? Tem que aprender a restituir. Ah, você é um grosso, foi agressivo com uma pessoa. A pessoa chegou e falou para você, eu te perdoo por aquele dia. Você vai receber o perdão, mas restitua. Seja carinhosa com aquela pessoa. Mude o seu jeito para com aquela pessoa. Isso faz com que a nossa alma seja uma alma saudável. E eu encerro dizendo que se você não for dependente do Espírito Santo de Deus, tudo isso que eu falei aqui não vai fazer sentido nenhum. Se nós não formos dependentes do Espírito Santo de Deus, tudo isso que eu falei não vai fazer sentido. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, nos capacitando, nos orientando. Uma pessoa de alma controlada, uma pessoa que assume o controle da sua alma, é uma pessoa que é dependente do Espírito Santo. Quanto mais dependente do Espírito Santo, menos dependente nós vamos ser
aqui dessa cabeça, ou dos desejos desse coração. Quanto mais dependentes do Espírito Santo de Deus, mais assertivo vai ser as nossas decisões, mais branda vai ser o nosso falar, mais leve vai ser as nossas atitudes, quanto mais dependentes do Espírito Santo de Deus. Você quer ter uma alma cujo controle realmente é o seu controle? Desse controle ao Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus te controlar. Porque aí, naquele momento que você dar aquela resposta atravessada que todos gostamos de dar, o Espírito Santo de Deus vai dizer assim, não é esse o caminho. A hora de executar a vontade de apertar o pescoço de alguém, até tirar a respiração, o Espírito Santo vai dizer, não é por esse lado aí. Não caminha desse jeito. E os nossos relacionamentos, eles vão se tornando relacionamentos saudáveis. E junto com tudo isso, a nossa alma. Amém? A nossa igreja precisa ser uma igreja madura nesse sentido. Nós não podemos, gente, sermos mais uma igreja almática, no sentido de que tudo aquilo que fala me ofende, tudo aquilo que faz eu não gosto. Eu não quero, não é desse jeito, não pode ser assim, tem que ser do outro jeito. Nós não podemos ser uma igreja desse jeito. Uma igreja almática. Nós temos que ser uma igreja espiritual. Amém? Dependentes do Espírito Santo de Deus. E não podemos de forma alguma perder esse foco. Seremos essa igreja quando cada um de nós assumir o controle da sua alma. Eu estou disposto. E você? Está disposto? Você está disposta? Feche os seus olhos, por favor. Agora é o momento que você tem, você e Deus. Você e Deus. Pode ser que você tenha entrado aqui com a sua alma, os seus sentimentos esmagados, destruídos. Talvez você tenha entrado aqui nesta manhã sem expectativa com a vida, sem conseguir ter ânimo para viver. Talvez você tenha entrado aqui muito decepcionado. Talvez decepcionado com o outro. Talvez decepcionado consigo mesmo. Talvez você tenha entrado aqui decepcionado com a igreja. Talvez decepcionado com a liderança, com os pastores. Talvez decepcionado com o seu líder. Isso é possível, nós estamos em relacionamentos. E relacionamentos verdadeiros. Onde os relacionamentos são verdadeiros, isso é possível. Mas nós não podemos ficar desse jeito. Não podemos. Nós temos que assumir o controle da nossa alma. Entender que nós temos que fazer o certo. Fazer aquilo que é correto. Que nós temos que aprender a seguir em frente. E seguir em frente com toda a intensidade da nossa vida. Nós não podemos mais sermos meninos e meninas nos nossos sentimentos. Você, marido, não pode ser menino nos seus sentimentos. Você, mulher, não pode ser menina nos seus sentimentos. É o momento de termos uma maturidade. É o momento de buscarmos alcançar essa maturidade. E se é o seu desejo nesta manhã, eu peço que você se coloque de pé. Enquanto nós ministramos essa canção, que você ore ao Senhor.